Oi, pessoal, eu sou a Kellen Chacon e aqui é o lugar onde a gente conversa sobre os Medici, o Renascimento italiano e todas as outras implicações que isso tem na nossa vida hoje. Hoje nós vamos falar sobre o top 10 dos deslizes históricos que aconteceram na série Medici Masters of Florence, primeira temporada. Então vamos lá, começando do 10 pro 1. O item número 10, que eu considero o menos grave, é a questão da ambientação histórica e arquitetônica. Quais são as falhas? A primeira delas é com relação à fachada do Duomo de Firenze. Aquela fachada só foi completada por volta de 1860, tal como ela está hoje. Naquele período em que se passa a série, 1430 aproximadamente, a gente não tinha aquela fachada ainda, ela era muito diferente. Quem teve a oportunidade de ir ao Museu do Duomo, em Firenze, sabe que lá tem uma réplica de como era a fachada e ela era completamente diferente. Quem não teve a oportunidade de ir, tem como acessar esse museu via online. Eu deixo aqui o link para vocês. Vale a pena dar um giro por lá e conhecer tudo sobre como foi a construção da cúpula. A segunda coisa, ainda falando do top 10, foi o corredor vasariano, ou como a gente chama, corredor vasariano. Ele aparece e, na época, ele ainda não tinha sido construído. Ele foi construído por Cosimo I, que é um descendente muito lá adiante na linha do tempo e foi completado por volta de 1650. O que acontece? Em 1430, não havia nada ali naquela região que vai da senhoria até o rio Arno. Né? E ali aparece, durante algumas tomadas, o corredor vasariano, que está em cima do Ponte Vecchio. É uma passagem que liga o Uffizi, a galeria dele Uffizi, onde trabalhava o Cosimo I, até o Palazzo Pitti, que fica do outro lado. É um corredor que tem uma extensão imensa. Ele é todo feito por cima das construções que já existiam, para que não houvesse possibilidade ou necessidade dos Medici andarem pela rua, por dois motivos. O Ponte Vecchio era o lugar onde tinha um mercado de carnes, e isso incomodava muito a passagem deles, porque o cheiro era terrível. Havia carcaças que eram jogadas ali no rio o tempo todo, e além do cheiro, havia uma quantidade grande de abutres. Então, isso incomodava demais. A segunda coisa é que a Eleonora de Toledo, esposa do Cosimo I, não era muito querida pela população. Então, ela não gostava de passar pela rua, embora ela fosse muito caridosa, fosse extremamente preocupada com os pobres. Ela não era muito querida por algumas pessoas. Por quê? Porque ela era tida como estrangeira. Esse é um dos motivos. Bom, terceira coisa. Eles construíram isso por ocasião do casamento do filho primogênito do Cosimo, que se casou com a Joana d'Áustria. Como ela era muito famosa, ela era de uma família extremamente nobre, descendente do imperador do Império Austro-Germânico. O que acontece? Ela não seria bem recebida, vamos dizer assim, tendo que atravessar ali toda a região do centro da cidade de Florença, que era, naquela época, extremamente conturbada, tinha uns mercadinhos e tudo mais. Então, esse é um dos motivos a mais para eles terem construído esse corredor, mais quase 200 anos depois do que se passa a série. E uma outra questão, que é de ambientação também, e que não é agradável, é um furo histórico, é quando eles se reúnem na sala da senhoria e atrás do conselheiro existe uma pintura que foi feita por Vasari também no século XVI, ou seja, 200 anos. Então, a ambientação histórica e arquitetônica está fora do que aconteceu na realidade. Sendo este um detalhe muito menor,
eu coloquei como sendo o top 10. Amanhã a gente fala do top 9. Então, fica de olho. Valeu! Se você gostou, deixa um like, assina aí e a gente vai se falando. Dúvidas? Eu respondo mais tarde. Tchau!